Meus amados irmãos, eu quero com alegria os cumprimentar com a paz do Senhor. É uma alegria muito grande ao meu coração estar aqui com vocês, para juntos adorarmos ao nome do Senhor, engrandecermos ao nome dEle e também sermos ministrados nesse momento pela sua poderosa e santa palavra. Eu creio que desde o momento que você chegou a essa casa, que é a casa do nosso Deus, Ele já tem falado ao seu coração. Eu cheguei aqui e Ele já tem falado ao meu coração. Mas existe uma ótima notícia para você. Tem mais da parte de Deus para você e para mim nesta noite. Quantos creem nisso? Aleluia. Ainda em pé como estamos, em reverência à palavra de Deus, convido você, abra a palavra do Senhor num texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Nós vamos proceder com a leitura do versículo de número 24 até o versículo de número 30. Mateus capítulo 13, dos versículos 24 até o 30, diz assim a palavra do nosso Deus. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e o atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém. Pode se assentar. Meus amados irmãos, o texto que nós lemos, ou mais especificamente, o capítulo que está inserida essa leitura que nós fizemos, que é o capítulo de número 13 aqui de Mateus, é um capítulo que ele, na verdade, ele é um conjunto de parábolas que Jesus contou. E quando nós pensamos em parábolas, nós precisamos entender o que realmente era uma parábola. Jesus, ele, durante o seu período de ministério aqui na Terra, dos 30 até os 33 anos, ou seja, 3 anos de ministério terreno, Jesus, ele veio a este mundo com um propósito principal, que era o de salvar a humanidade, o de morrer na cruz pela humanidade. Mas até o dia da sua morte na cruz, ele exerceu um papel e um ministério que era o de mostrar o reino dos céus ou o reino de Deus para as pessoas. E ele fazia isso em grande parte ou em maior parte através do seu ensino. Nós vemos relatos de Jesus curando, sim. Nós vemos relatos de Jesus operando milagres, prodígios e maravilhas, sim. Mas a maior parte do tempo que Jesus dedicava era a ensinar, era a de mostrar, trazer à luz o entendimento das pessoas sobre esse reino de Deus. É por isso que Jesus, ele se utilizava de parábolas.
Porque o que era uma parábola? Era uma forma didática, uma forma pedagógica que Jesus utilizava de transmitir uma verdade sobre o reino de Deus que, lembremos, não era algo simples, até porque se é um reino dos céus, não é algo desta terra. Se é algo vindo da parte de Deus, não é algo que qualquer mente conseguiria compreender tão facilmente. É por isso que tem pessoas que abrem a Bíblia e têm dificuldade de entender. E eu costumo dizer o seguinte, é porque a Bíblia ela não é tão fácil de ser entendida. Mas não é por isso que nós vamos deixá-la de lado e pensar assim, eu não consigo entender, então não vou ler. Muito pelo contrário. Quanto mais você se dedica a ler, quanto mais você se dedica a buscar e quanto mais você busca em Deus a compreensão da sua palavra, mais a pessoa do Espírito Santo, que ele, quando subiu aos céus, deixou conosco, traz entendimento, traz luz à nossa mente e nós conseguimos, sim, com a ajuda do Espírito Santo, compreender a sua palavra. E Jesus, ele estava pregando sempre para uma multidão. Se você observar nos 4 evangelhos, nós vemos muitas passagens dizendo assim, e uma grande multidão o seguia. E Jesus chegou em tal lugar e tinha uma grande multidão. Só que a maioria dessas pessoas não eram pessoas cultas, intelectuais, conhecedores da lei. Não, eram pessoas simples. Em sua grande maioria, sem estudo. E como é que Jesus ia falar de um assunto tão importante, que é o reino de Deus, que é o reino dos céus, para pessoas tão simples? Aí é que ele se utilizava de parábolas, que eram o quê? Histórias que se utilizavam de elementos do dia a dia dessas pessoas, e 2 elementos predominavam na grande maioria das parábolas, que era 2 profissões ou 2 trabalhos que eram muito comuns ali em Israel. Primeiro, agricultura, que é o caso dessa parábola aqui, e pecuária ou criação de animais. Como, por exemplo, é o caso de quando Jesus conta a parábola da ovelha perdida. Então nós vemos que Jesus, ele queria comunicar o reino de Deus para essas pessoas, mas de uma forma que elas entendessem claramente, que não deixasse dúvida. E assim ele fazia. Começava a trazer um ensinamento tão profundo e importante, só que numa linguagem simples e acessível para as pessoas compreenderem. Sabe por que Jesus fazia isso? Porque Jesus ele não tinha o interesse de comunicar o reino de Deus apenas para os intelectuais, muito pelo contrário. Ele veio para os simples da casa de Israel. Ele não veio para aqueles que acham que são muita coisa. Ele vai dizer, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Jesus, ele tinha esse olhar diferenciado para essas pessoas que a sociedade deixava de lado. Que os poderosos faziam de conta que essas pessoas não existiam. Excluía essas pessoas menos favorecidas. Aí Jesus faz o contrário. Ele vai justamente para o meio dessas pessoas, ama essas pessoas, prega para essas pessoas, cura no meio dessas pessoas, se relaciona com essas pessoas. Por quê? Porque o amor do nosso Jesus, ele não exclui ninguém, ele não afasta ninguém. Ele não diz, olha, eu vou amar você porque você é intelectual, porque você tem dinheiro, porque você descende de uma família poderosa. Não, o amor de Jesus, ele nos alcança indistintamente. É por isso que na casa e no reino de Deus não existe grande, não existe poderoso, não importa o anel do seu dedo, não importa o carro que você tem lá fora ou a casa que você mora. O amor de Jesus e a graça dele nos alcançou de forma indistinta.
E dito isso, e nós já entendemos o que é essa parábola que Jesus utilizou, essas parábolas, e qual a finalidade delas, que era apontar para o reino dos céus. Acompanhe comigo, e eu peço que você deixe o seu texto aberto aí, capítulo 13, versículo 24, que vai nos dizer o seguinte: propôs-lhe outra parábola, dizendo, por que outra parábola? Porque do versículo de número 1 até o versículo 23, Jesus já tinha contado uma primeira parábola, que era a parábola do semeador. E aqui no versículo 24 ele diz, olha, outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a... Aí ele continua. Então nós já entendemos que a parábola, ela fala sobre o quê? Está falando sobre a nossa vida aqui na Terra? Está falando sobre esse tempo presente? Não. Está falando sobre o reino dos céus. Não é o reino aqui e não é o reino agora. É um outro reino, em outra dimensão e em outro tempo. Vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Versículo 25, acompanha aí. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o quê? O joio separado do trigo, é isso que está dizendo o texto? Longe do trigo, ele semeou o joio aqui e o trigo está do outro lado, é isso que está falando? Não. Semeou no meio do trigo e retirou-se. Lembra que eu acabei de dizer que parábola é uma história e nós precisamos entender que, na verdade, eram como se fossem exemplos que Jesus estava dando. Mas que essa história, eu disse agora há pouco aos irmãos, e os irmãos viram no texto, ela fala sobre o reino do céu. Não é aqui. Então, quando você lê qualquer parábola na Bíblia, entenda que existe um fundo, uma lição espiritual. Não é algo literal. E nós entendemos aqui que esse joio representa algo no mundo espiritual e esse trigo também representa algo no mundo espiritual. E nós vamos entender. A parábola diz que o inimigo desse homem veio e semeou no meio do trigo joio. E isso implica numa situação bem difícil. E nós vamos entender. Quando, versículo 26, e quando a erva cresceu e frutificou, ou seja, o tempo passou, a erva cresceu, a erva começou a frutificar, e isso já ficou visível para quem olhasse. Apareceu também o quê? O joio. Por que viram e perceberam só depois? Eu explico. Porque o joio, quando ele é plantado, seja junto do trigo ou ele separado mesmo, e você olha para ele, você olha e diz assim, isso aí é trigo. Não tem quem diga que é outra coisa. Vai dizer assim, é trigo. Porque é igual. Porque parece muito. Tem todas as características, para quem olha, de um trigo. Só que tem um detalhe, parece trigo. Quem olha diz, é trigo. É igualzinho ao trigo, mas não é trigo. Parece, mas não é. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui, nós temos que entender que essa plantação aqui de sementes, na verdade, Jesus está falando aqui da igreja. Esse grande campo aqui é a igreja. E o que é que nós aprendemos, e aqui eu vou elencar nessa noite, trabalhar com os irmãos aqui, 5 verdades que eu encontro nesse texto. E a primeira verdade é que os crentes verdadeiros, ou seja, o trigo, e os crentes falsos, o joio, eles estão juntos na igreja visível, ou seja,
nesta igreja. Nesta igreja eu não estou falando esta congregação, mas a igreja aqui no mundo. Não adianta nós pensarmos que estamos numa igreja perfeita. E eu até costumo dizer o seguinte, olha, se um dia você encontrar uma igreja perfeita, faça um favor para essa igreja. Não vá para lá, porque você vai estragar essa igreja. No dia que você achar uma igreja, rapaz, aqueles irmãos ali são tudo santo demais. Não vá para lá, você vai estragar, você vai causar problema. Sabe por quê? Porque você é cheio de falha. Eu também sou cheio de falha. Então não vá para lá. Não podemos achar que estamos no meio de um povo em que todo mundo é trigo. Isso não é verdade. Era bom que fosse, né? Não era bom? Todo mundo trigo? Mas não é assim. No meio do trigo existe joio. E isso é uma verdade bíblica que eu e você não podemos mudar. Segundo ponto que nós aprendemos. Olha o versículo de número 27. No final do 26, nós vimos que o trigo começou a crescer, mas o joio também começou a crescer junto dele. Aí, versículo 27, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, tu não semeaste no teu campo uma boa semente? Por que que então a gente está olhando e está vendo joio no meio? O que está acontecendo? Se o senhor plantou lá só uma boa semente, era para ter só trigo. Por que que a gente está vendo joio também? Olha o que ele vai responder. Versículo 28. E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Olha o início do 29. Ele vai dizer assim, não. Porque quando vocês forem arrancar o joio, vão arrancar o trigo junto também. Segunda verdade que eu aprendo é que nós, eu e você, não temos autorização para arrancar os falsos crentes do meio dos verdadeiros. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Sabe o que eu estou querendo dizer? Vou exemplificar. Já aconteceu com você, e não é para você responder, é só para pensar. Isso já aconteceu comigo, tá? Talvez tenha acontecido com você também. A gente está na igreja, está servindo ao Senhor, está trabalhando na obra. E aí a gente olha determinadas pessoas com determinados comportamentos errados, pecaminosos. Pessoas que dão muito trabalho na igreja, pessoas que, além de não ajudar, ainda atrapalham. Eu não sei se aqui tem alguém assim, né? Espero que não. Mas talvez você já tenha ouvido falar de outra congregação que tem gente que atrapalha, tem gente que não ajuda, tem gente que murmura, tem gente que fala mal do pastor, da liderança. Tem gente que lhe abraça, mas por trás está colocando a faca em você. Aqui eu espero que não tenha isso, em nome de Jesus. Mas em outros lugares eu já vi isso, infelizmente. E aí, a nossa tendência natural é o quê? Olhar para essas pessoas e pensar assim, era melhor que nem viesse mais, só dá trabalho aqui. Você já pensou isso alguma vez? Só pensou assim, passou na sua cabeça? Porque na minha já. Na minha já. Eu já até cheguei para o pastor e disse assim, pastor, pelo amor de Deus, essa pessoa aí não tem condição não, pastor. Não dá não. Era melhor que essa pessoa se mudasse, fosse para outro lugar, bem longe. Porque aqui só causa problema. Mas aí o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo na fé, a gente vai entendendo melhor a palavra, a gente vai entendendo melhor o que é igreja. E nós entendemos que muitas vezes a gente quer fazer como os servos desse homem aqui, né?
E bem intencionados, às vezes não é mal intencionado. Esses homens aqui não estavam mal intencionados. Eles queriam o quê? Preservar o trigo. Aí chegaram e disseram assim: deixa a gente ir lá arrancar. Não, vocês não vão fazer isso. Muitas vezes nós rotulamos, apontamos, julgamos, condenamos as pessoas, só que tem um detalhe: esse não é o nosso papel. O nosso papel não é o de fiscalizar moralmente ou espiritualmente os outros. O nosso papel é o de fiscalizar, apontar, julgar, avaliar a nós mesmos. E muitas vezes a gente não faz isso conosco, mas faz com o irmão. Sabe o que Jesus vai dizer? Olha, por quê? Você está olhando o argueiro no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu. Você é tão rigoroso, nós às vezes somos tão rigorosos com os outros, mas com a gente deixa passar muita coisa, né? E a gente começa a achar que está na posição de julgar, condenar e até querer colocar para fora da igreja. Só que nós não temos esse poder e essa autoridade. Deus não nos chamou para colocar ninguém para fora. Deus não nos chamou para condenar e apontar ninguém. Deus nos chamou para o contrário. O que ele vai dizer? Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, pastor, aquela pessoa é muito ruim, ela é má, ela é maldosa. Aquela pessoa me odeia. Aí sabe o que Jesus vai ensinar em Mateus capítulo de número 5? Amem os seus inimigos. Façam o bem àqueles que vos odeiam. Meus irmãos, isso é ser um verdadeiro trigo. Isso é ser um verdadeiro servo e serva do Senhor. Ah, pastor, então quer dizer que se a pessoa está com a vida errada, se a pessoa está vivendo em pecado, aí a gente vai fazer vista grossa, faz de conta que não está vendo e está tudo bem. Não é isso que eu estou dizendo. Nós não devemos ser coniventes com o pecado, com as coisas erradas. Uma coisa é eu não concordar, outra coisa é eu querer me colocar na posição de Deus e julgar aquela pessoa e condenar aquela pessoa. Não faça isso. Entregue nas mãos de Deus. Pastor, mas aquela pessoa ali não quer mudar. Ore por ela. Mas aquela pessoa não aceita a correção. Ore por ela e entregue nas mãos de Deus. O nosso papel é amar, é ajudar, é estender a mão, é interceder por ela, é procurar ajudar. Se a pessoa não quiser ajuda, aí sabe o que você faz? Continua no campo da oração e deixa Deus tratar. Outra coisa que nós precisamos entender e aprender é que a disciplina na igreja, ela precisa ser cautelosa para não jogar ninguém para fora. Eu já vi casos absurdos, meus irmãos, de gente que foi disciplinada na igreja por coisas assim tão banais, disciplinada até por questões de usos e costumes absurdos. Alguns tiveram maturidade espiritual para suportar, aguentar e continuam crentes, mas a maioria que eu conheço nunca mais voltou para a igreja. E muitas vezes não é por uma disciplina da igreja contra ela. Mas sabe o que é? São conversinhas paralelas, olhares condenatórios, falatórios por trás. E isso vai atingindo e machucando a pessoa de tal modo que ela pensa: o que é que eu estou fazendo neste lugar? Eu não quero mais estar aqui. Quarto ponto.
Embora um falso crente, ele possa, por um tempo, ser visto como verdadeiro, por um tempo, parece verdadeiro, tem cara de verdadeiro, tem roupa de verdadeiro, fala como verdadeiro, anda como verdadeiro, todo mundo olha e diz, é verdadeiro. Mas a sua verdadeira identidade será revelada na segunda vinda de Cristo. O que Jesus vai dizer e utilizar como exemplo? Ele vai dizer assim, olha, naquele dia, muitos, olhe que Jesus vai usar a palavra muitos. Jesus não vai dizer alguns, uma parte, a minoria, não. Muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres, operamos prodígios, sim, fizemos muitas coisas no teu nome. Aí o que Jesus vai dizer para essas pessoas? Ah, meus filhinhos, venham para o céu comigo. É isso que Jesus vai falar? Ah, que legal, que bom, vocês trabalharam muito lá na terra, né? Vão descansar um pouquinho no céu? É isso que Jesus vai dizer? Não. Sabe o que Jesus vai dizer? Apartai-vos, ou seja, vocês não têm parte comigo. Se afastem de mim, porque eu nunca vos conheci. É por isso que muitas vezes a gente mesmo se impressiona com alguém que está fazendo alguma coisa no reino ou que está sendo usado por Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não se impressione com quem faz alguma coisa. A nossa tendência humana é se impressionar, né? A pessoa vem, toca muito bem, tecnicamente é maravilhoso, a gente se impressiona. Ai, que benção, aquele irmão ali, quando ele toca, meu Deus do céu, eu até me arrepio, dá vontade de chorar. Aquela irmã, quando ela pega o microfone para cantar, e aquele irmão, quando ele começa a pregar, meu Deus do céu, prega muito. Não faça isso não. Não tem essa visão, não se importe com isso não. Porque muito mais importante do que fazer alguma coisa, até mesmo no reino, anote isso no seu coração, não esqueça disso. Se você esquecer qualquer outra parte da mensagem, não esqueça dessa. O mais importante não é fazer alguma coisa, até mesmo no reino. O mais importante, antes de tudo, é sermos de fato e de verdade. Deus não se importa com aparência, com eloquência, com técnica. É melhor um irmão cheio do Espírito Santo e vivendo em santidade e honrando a Deus, tocando a nota errada, cantando errado, pregando de uma forma que não é eloquente, mas vivendo no centro da vontade de Deus, do que aquele outro que tem performance, chama atenção, mas o Senhor diz: o meu coração está distante destes. Deus, ele não atenta para a aparência. A aparência chama a nossa atenção, mas a de Deus não. Deus não está nem aí para a aparência. Quando o profeta Samuel foi para a casa de Jessé para ungir um novo rei em Israel, o profeta de início se deixou levar pela aparência. Jessé, traz teus filhos aí. Aí trouxe. Eliabe, Abinadab, Samar. Chegou os 3 primeiros filhos, os mais velhos. Eu fico imaginando o profeta, e ele chegou já com o chamado chofarim. O chofarim é como se fosse uma espécie de chifre de carneiro ainda novo, pequeno, que era ali onde o profeta colocava o óleo do azeite para ungir a pessoa. No caso ali, ungir um rei. E eu fico imaginando, não, amado, ele já pegando o chofarim, colocando o azeite, como que ele quer dizer assim, esse aí.
Olha o jeito que ele vem andando. Ele até anda como rei. Eu olho para ele, ele tem postura de rei. Ele tem estatura de rei. Ele tem aparência de rei. É um rei já. Só falta a coroa. Aí quando ele estava pronto para fazer isso, Deus chega e diz assim, não é esse. Aí ele deve ter pensado assim, o profeta Samuel, não é esse não, mas deve ser o próximo, né? É o próximo. Aí vem o segundo, o que é que Deus fala? Não é esse. Vem o terceiro, não é esse. E foi passando os filhos de Jessé. Até que chegou um ponto, isso aqui sou eu imaginando, tá? Não estou dizendo que o texto está falando isso, mas eu imagino que o profeta deve ter ido lá fora, o número é esse mesmo da casa. Eu não errei o endereço, não. Como assim? Não é possível, o endereço está certo. O GPS me trouxe para a casa certa. E cadê o rei? Cadê o escolhido do Senhor? Aí ele diz assim, Jessé, teus filhos, não tem mais não? Acabou teus filhos? Acabaram os teus filhos? Tem um ali. Tem um lá atrás, o menor. Tem um lá. Manda chamar ele. E quando chega, e a Bíblia vai dizer sobre as características físicas de Davi, primeiro, Davi era o mais franzino, o menos forte, menos musculoso. Ele era o mais novo. Aí chega aquele rapazinho, um adolescente. Isso deve ter dado um nó na cabeça do profeta, né? Porque todos aqueles que pareciam rei, não eram. Aí chega aquele rapazinho. Aí Deus diz assim, Samuel, deixa eu lhe ensinar uma coisa, Samuel. Eu, o Senhor, não atento para a aparência. O homem, Samuel, ele olha o exterior, ele está preocupado com a capa, com a aparência, ele está preocupado com a embalagem, mas eu, o Senhor, não olho para a aparência. E para que o Senhor olha, Deus? Eu olho para o coração, eu olho para o interior, eu olho para as intenções. É para isso que Deus olha. É por isso que às vezes a gente vê Deus usando genuinamente pessoas que a gente olha assim, e vamos ser sinceros, novamente eu vou dizer, já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com você, que a gente olha assim e diz, é esse aí que vai pregar hoje? É esse aí? E é essa irmã que vai cantar? Sabe por quê? E a gente se surpreende? Porque Deus, ele usa quem ele quer. E já observou que Deus é especialista em pegar aquelas pessoas mais improváveis e usar na mão dele? Gente que a gente olha assim não dá nada, né? Mas o segredo é ser. O segredo é estar nas mãos de Deus. Então, naquele grande dia, na segunda vinda, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter no céu duas grandes surpresas. Duas grandes surpresas. A gente vai chegar no céu e vai ver gente que a gente aqui na terra dizia assim, aquele ali, rapaz, não tem a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele é o quarto. Aquele irmão ali é bênção demais. Aquela irmã, meu Deus do céu, quando ela ora, o céu para, Deus responde. O negócio é falar com ela. Se ela orar, Deus faz. E a gente olha pela aparência, né? E a gente vai chegar no céu e vai procurar essas pessoas. Pai, cadê fulano de tal ali? Aí você pode até procurar o anjo. E vai dizer assim, fulano de tal. Ele chegou mais cedo, foi que eu não vi? Ou ainda está chegando?
Aí o anjo vai olhar e vai dizer assim, num livro bem grande que tem assim atrás, livro da vida. Aí ele vai olhar e vai dizer assim, nome não consta aqui não. Essa aí não subiu não. Essa vai ser a primeira surpresa. E a segunda surpresa é gente que aqui a gente olhava meio torto, não botava muita fé, não acreditava muito. Gente que talvez você dissesse assim, não, esse aí não tem jeito não, só a graça. Esse aí mudar, esse aí ser crente de verdade, tá difícil, hein? A gente prega, vive, ensina um evangelho que transforma, mas a gente mesmo não acredita nisso, né? E a gente começa a rotular e colocar como se fosse assim, pessoas que Deus pode salvar e transformar e pessoas que não. Como se o poder de Deus fosse limitado. Deus tem poder para transformar o mais vil dos pecadores. Sabe qual a prova disso? É que você está aqui hoje salvo. É que eu estou aqui hoje salvo. Nós somos prova de que Deus pode tratar, pode mudar, pode regenerar, pode transformar a pior das pessoas. Eu não tenho tempo hoje aqui de contar para os irmãos, mas vocês estão escutando alguém pregar para vocês hoje, que veio do mundo do tráfico de drogas. Alguém envolvido com crime, alguém envolvido com tantas coisas erradas no passado. Mas eu tinha alguém na minha casa orando por mim. Eu chegava de madrugada ou de manhã cedo em casa, cheio de cachaça. Eu chegava totalmente desnorteado. Eu chegava cambaleando, mas tinha alguém orando por mim, intercedendo por mim, e que nunca deixou de acreditar no poder do sangue de Jesus. É por isso que eu estou aqui hoje, para dizer para você, não desacredite, continue orando, continue intercedendo, porque Deus pode transformar qualquer pecador. E naquele grande dia, tudo será revelado. Quem vivia aqui de forma verdadeira, sincera, transparente diante de Deus, para essa pessoa não vai mudar nada, né? Vai estar num ambiente de verdade, de honestidade, de transparência, que é o céu. Agora, quem vivia aqui de aparência, não estará lá. O joio e o trigo serão separados. Mas o que é importante nós lembrarmos, que já foi tratado aqui no segundo ponto? É que não somos nós que faremos essa separação. Não cabe a nós julgar e dizer, você vai para o céu, você não vai. Não é nosso papel. Você é crente, você não é. Não. É Deus que conhece e sabe. E o versículo de número 30, e nós vamos finalizar, ele diz: deixai crescer ambos juntos até quando? Até a ceifa. Quando é que vai ser essa ceifa? Quando, igreja? Quando é que essa grande ceifa vai acontecer? Quando Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos, para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Aqui vai acontecer a separação. Pastor, por que o senhor falou tanto sobre isso?
Porque, meus irmãos, eu olho com muita tristeza para a situação da igreja, e quando eu falo igreja, igreja do Senhor no mundo. Nós temos vivido, eu acho que você vai concordar com o que eu vou dizer, nós temos vivido um momento em que as pessoas não mais estão vivendo, em sua grande maioria dentro da igreja, não estão mais vivendo como o exemplo que Jesus nos deixou. O exemplo que Jesus nos deixou é o de amor. O exemplo que Jesus nos deixou não é o de julgar, não é o de condenar. É o contrário, é o de estender a mão. O exemplo que Jesus nos deixou não é o de aparentar sermos crentes, é o de sermos crentes. Que se tem uma coisa que Deus não suporta, é a hipocrisia. É a mera aparência. É alguém que está aqui, vem para a igreja, está reunido em comunidade conosco, fala sobre essa palavra, ele fala sobre essa palavra, ele conhece essa palavra. Na frente das pessoas aqui, ele até vive essa palavra. Aqui. Mas daquela porta em diante, dentro da sua casa, dentro do seu quarto acessando a internet, quando ninguém está vendo, lá no seu trabalho, quando ele está prestes a participar de algum esquema de desvio dentro da empresa, lá no supermercado, quando ele recebe o troco errado, percebe e bota dentro do bolso como se nada tivesse acontecendo. Pessoas que aqui dizem que amam o irmão, mas quando é por trás, quando é na internet, quando é no WhatsApp, usa sua língua para maledicência, para fofoca. São pessoas que aparentam ser trigo, mas na verdade são joio. E sabe o que nós precisamos fazer ao olhar essa situação? Não é apontar para o joio. Não. Sabe o que a gente tem que fazer? A palavra de Deus nos dá uma orientação muito clara, nos dizendo que aquele que pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. Sabe o que eu e você precisamos fazer? Olhar para a nossa vida. Às vezes, meus irmãos, o grande problema é que a gente perde o nosso tempo olhando para o outro. Eu costumo dizer nas minhas mensagens o seguinte: olha, cuidar da minha vida espiritual já dá tanto trabalho, gasto tanto tempo e tanta energia, eu não entendo como é que tem gente que ainda vai cuidar da vida dos outros. Quer cuidar da minha já está difícil, imagine de mais alguém. Olhe para a sua vida espiritual. Decida no seu coração e faça esse propósito com o Senhor de dizer assim: Senhor, eu não quero parecer. Senhor, eu não quero viver de aparência. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e vejam e achem que eu sou um homem de Deus. Não. Eu quero que o Senhor, quando olhar lá de cima, diga assim: eu me agrado da sua vida. Eu tenho prazer na sua vida. É isso que importa. Porque o conceito que as pessoas têm sobre mim não tem valor nenhum para Deus.
O que importa é o que Deus, quando olha lá de cima, vê em mim. Isso é o que importa. Que nós possamos viver, andar em verdade, em sinceridade. Porque esta é a vontade de Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Quero fazer uma oração pela sua vida. E eu quero fazer essa oração e, meus irmãos, Deus não falou apenas com vocês, não. Deus tem falado comigo também. Essa mensagem não é para vocês apenas. Antes de ser para vocês, antes de falar com vocês, ela falou o meu coração já. Antes de Deus falar com você sobre você ser verdadeiramente, Deus tem falado comigo. E eu não sei você. Eu não vou falar de você, longe de mim querer julgar ou apontar a sua vida. Eu vou falar de mim. Tem muita coisa na minha vida que eu preciso da graça de Deus, da ajuda de Deus para mudar e para melhorar. Quando eu olho para dentro de mim, quanto mais eu busco ao Senhor na sua palavra, quanto mais eu leio essa palavra, quanto mais eu peço para ela falar comigo, quanto mais eu dobro o meu joelho para falar com o Senhor, mais eu vejo o quanto eu ainda estou longe do que Deus quer para a minha vida. Eu não sei se você percebe isso em você, se você passa pela mesma experiência. Eu estou abrindo meu coração para vocês e dizendo o que acontece comigo. Porque às vezes é fácil, né? As pessoas olharem, nos verem num cargo, numa posição, sentado aqui em cima. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nós, do ministério, nós somos exatamente iguais a vocês. Nós não somos superiores, não somos melhores. Pode ser que a gente seja pior, mas não melhor. Pode ser, e é bem possível, que tenham irmãos aí que sejam muito mais crentes do que nós. Que orem muito mais do que nós, que vigiem muito mais do que nós. Mas nós sermos melhores? Jamais. E talvez essa seja uma verdade que você não costuma ouvir muito de púlpito, né? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, é a verdade. E a verdade, ela precisa ser exposta, colocada, ensinada e ministrada. E o melhor lugar para isso é aqui. Até porque nós pregamos e vivemos uma verdade. É a palavra, é a verdade. E não adianta a gente viver na hipocrisia, na ilusão. Uma vez o irmão falou assim, pastor, ore por mim, porque o senhor é pastor, né? O senhor é mais santo. Eu falei, minha irmã, pelo amor de Deus, é mais fácil a senhora ser mais santa do que eu. Eu estou tentando ser santo a cada dia. Eu estou tentando agradar o Senhor a cada dia. Quem sou eu para achar que eu sou alguma coisa? Eu não sou nada. Se não for a graça de Deus na minha vida, nem respirar eu respirava. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu creio que essa é uma noite de nós nos quebrantarmos na presença de Deus. Pedimos perdão pelos nossos pecados, nos humilharmos na presença do Senhor e fazermos esse propósito com Deus de dizer assim, Senhor, eu não quero mais, em nenhuma área da minha vida, em nenhuma situação ou circunstância, eu não quero mais aparentar nada. Eu quero ser. Eu quero ser ao ponto de, naquele grande dia, não ser colhido junto com o joio e lançado fora, mas ser colhido com o trigo
e levado para o teu celeiro. Eu quero orar pela sua vida. E se você, assim como eu, entende que precisa se quebrantar, entende que precisa se humilhar, entende que precisa nessa noite dizer assim: Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu careço da tua graça, da tua misericórdia. Muitas vezes, irmãos, com o passar do tempo, e olha, especialmente você que é crente há muitos anos, escute isso, é para você isso. A gente, quando começa a ter muito tempo de crente, muito tempo de evangelho, é inconsciente, mas a gente começa a achar que a gente já é bom demais, que a gente já é santo demais, que a gente já está num outro patamar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, isso é engano do diabo. Para você achar que você é alguma coisa, para você achar que você é superior ao seu irmão. Quando Deus olha lá de cima, sabe o que ele vê aqui? Só pó. Não tem diferença. Aqui não tem grande, não tem tempo de crente, não tem cargo no ministério. Para Deus isso não importa. Deus está dizendo: eu estou olhando o coração, eu estou olhando a intenção. Esse é um momento de quebrantamento. Se quebrante na presença de Deus e diga assim: Senhor, eu sou tão pequeno, eu sou tão pecador, eu sou tão falho, eu preciso demais do Senhor na minha vida. Eu não sou nada sem a tua graça comigo. Eu quero fazer essa oração por você que ouviu esta mensagem. E que você que, assim como eu, quando você olha para dentro de si, você olha e diz assim: Senhor, chega aqui. Eu estou precisando. Às vezes eu posso achar que eu estou bem demais espiritualmente, mas eu preciso melhorar e muito. Se assim como eu, você chegou a essa conclusão, Deus tem falado ao seu coração através dessa mensagem, eu convido você a colocar a mão no seu coração. Você não é obrigado, você não é obrigada, tá? Isso aqui é para quem quiser. Quem entendeu a mensagem e quem está dizendo assim: Senhor, foi comigo. Eu entendi, a mensagem foi para mim. O Senhor tem falado comigo. E eu aceito essa mensagem. E eu recebo essa mensagem. E eu quero não apenas viver de aparência espiritual, mas eu quero ser um verdadeiro servo e serva do Senhor. Se esse é o teu desejo, com a mão no coração, eu quero orar pela tua vida. E eu não vou orar apenas pela tua vida, mas em primeiro lugar eu também vou orar por mim. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e amado Pai, eu te agradeço, Jesus, porque mais uma vez, através da tua poderosa palavra, o Senhor falou conosco. O Senhor nos visitou, Jesus. O teu Espírito Santo falou mais uma vez conosco. Nós nos quebrantamos, nós nos rendemos diante da tua presença. Santo Deus, poderoso Deus, trabalha na nossa vida. Arranca, Senhor, de dentro de nós tudo aquilo que não te agrada. Pai, tira toda soberba, todo orgulho. Pai, em nome de Jesus, tira de nós, Senhor, toda falsidade, toda hipocrisia, todo sentimento de superioridade em relação aos outros. E no lugar disso, Jesus, nos dá humildade.
Nos dá um coração contrito, um coração quebrantado, para que nós possamos ser de fato e de verdade, e não apenas aparentar algo. Continua conosco, continua com a tua igreja, com cada irmão, cada irmã aqui, Senhor. Olha para cada um desses irmãos que estão com a mão no coração, como símbolo, Senhor, de que eles estão rendidos ao Senhor, dependendo do Senhor, Pai. Dá-lhes perseverança, Jesus. Dá-lhe forças. Pai, eu te peço que a tua bênção, que a tua mão poderosa esteja sobre cada um deles. É isso que nós te oramos. E desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.